Livro de Lucas, tá bom, meus irmãos? Lucas capítulo 15, versículo 11. Enquanto vocês, todo mundo encontra, nós vamos aqui louvando o nome do Senhor, juntamente com a minha esposa, que vai estar louvando a Deus, tá bom? Aleluia, se você crê, glorifica, exalta o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja Deus. A irmã Joselita está pedindo aqui para louvar o hino de Débora. O toque da cura, né? É. Glória a Deus. Eu não sei se louvou não, mãe. Glória a Deus. Nossa irmã Adriana, que linda voz de Maline. Sou Adriana de Ribeirão Preto. Deus abençoe, irmã Adriana. Ah, meu amor, um beijo, saudade imensa de você, obrigada. Ela está falando, você era minha vizinha, estou feliz por vocês, abençoado casal. Eu ainda estou esperando a restauração, tal. Amém, irmão. Deus abençoe. Vamos estar orando pela irmã. Amém. Bom, Adriana? Glória a Deus. Agora nós vamos ler então a palavra de Deus, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, no verso de número 16. Vamos lá? O título do texto é A Parábola do Filho Pródigo. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai, Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por ele as fazendas. Repartiu por eles. Guarda esse detalhe em nome de Jesus, tá bom? Repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Veja que está no plural. Bom, guarda esse detalhe também. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Aleluia! E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comia, e ninguém lhe dava nada. E, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo, trazei-te pressa a melhor roupa e vestiu-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai, eis que sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os seus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a sua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. Ele disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrar-nos e regozijar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém, glória a Deus. Então aí está a palavra do Senhor. Tem mais pessoas entrando aí, né? Deus abençoe a nossa irmã, glória a Deus.
Paz do Senhor. Pastor Marildo. Sem querer. Glória a Deus, Pai do Senhor, meu grande amigo, Pastor Marildo, lá do Rio de Janeiro, Boa Vista. Deus abençoe nosso irmão. Paz do Senhor, Pastor irmão Maurício, ele é lá de Itacarambi. Deus abençoe aí todos os irmãos aí de Itacarambi. Deus abençoe o povão de Deus de Itacarambi, tá bom? Manda um abraço para todos vocês aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, nós estamos aqui diante de um texto bíblico a qual nós acabamos de ler. E este texto bíblico fala de uma história, glória a Deus, de o Senhor Jesus contando uma parábola, ele mesmo contando esta parábola esta que nos traz muitos exemplos, né? É um ensinamento profundo para a nossa vida, e gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção para o que Deus tem colocado em meu coração para compartilhar com os irmãos aqui esta noite. Amém? A parábola, é claro, bem conhecida por todos nós. A Bíblia diz que este pai tinha 2 filhos, e o mais moço um dia chega no seu pai e pediu a parte da herança que lhe cabia. A Bíblia diz que o pai repartiu por eles. Observa que um só pede a herança e os 2 recebem. Creio que é do conhecimento dos irmãos que naquela época, quando o filho só tinha direito de tomar posse da herança quando o seu pai morria. Mas nesse caso da parábola, o pai ainda estava vivo. E a Bíblia Sagrada então mostra que o filho pede para o pai a herança. O filho queria a herança antes de seu pai morrer. Isso, meus irmãos, na cultura daquela época era um insulto, era uma afronta do filho contra o seu pai. Então imagina a tristeza do seu pai ao ouvir o seu filho pedindo a herança. Era como se o filho estivesse falando para o pai: pai, eu quero que o senhor morra. Eu não gosto de você, eu quero a minha herança. A Bíblia, meus irmãos, mostra que o pai repartiu por eles então a sua fazenda. E depois que este filho, a Bíblia chama de filho pródigo, porque a palavra pródigo, filho pródigo, significa aquele que desperdiça, aquele que não valoriza, o que é esbanjador, o que não sabe aproveitar, que não sabe valorizar aquilo que tem. Sendo assim, este moço, então, filho pródigo, ele ajunta então a herança, a parte da herança que o seu pai lhe entregou, e a Bíblia diz que ele partiu então para uma terra muito longe. Meus irmãos, e nessa partida que ele sai da casa do seu pai, imagina que ele saiu cheio de dinheiro, imagina que ele saiu levando consigo uma parte bem boa, uma parte bem significativa de dinheiro. Ele saiu próspero. Só que a decisão desse rapaz foi muito errada. Ele com toda certeza, ele foi iludido aí, né? A curiosidade falou muito alto, ele quis conhecer o mundo, ele quis dar uma volta lá fora da casa do seu pai, longe da presença do seu pai. E já adiantando, já de antemão, o pai desta parábola é Deus. E observa que na casa deste pai havia 2 filhos, ou seja, 2 tipos de filho. E neste texto nós vamos aprender a palavra falando então de Deus e também sobre 2 tipos de crentes dentro da igreja. A casa de Deus, podemos aqui colocar a casa do Pai como igreja, o dono ou o pai desses 2 filhos, o próprio Deus, e esses 2 filhos, 2 tipos de crente que há na casa do Pai, ou na presença, ou ainda na igreja. E algumas lições que chamou a minha atenção aqui, meus irmãos, que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro tópico, eu quero dividir em tópicos para nós entender melhor esta parábola. Eu separei aqui 3 tópicos para nós compartilhar aqui. E o primeiro tópico que eu queria chamar a sua preciosa atenção
não deixa de valorizar o que você tem. Ou seja, valoriza o que você tem. Todo mundo que está me assistindo, nós aqui, nós temos algo de Deus. Graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Deus tem sempre dado além do que nós pedimos. Então, o meu primeiro ponto aqui é: valoriza o que você tem. Amém? Quem está escutando, entendendo direitinho, diga glória a Deus. Deixa um glória a Deus aí. Lembrando que nós estamos em um culto, tá bom? Então pode glorificar a Deus. Então, valoriza o que você tem. Todos que estão me assistindo têm algo de precioso, tem algo de bom, tem algo maravilhoso que Deus tem dado. O problema nosso é que nós às vezes somos ingratos demais. A Bíblia diz, meus irmãos, que este filho morto, a Bíblia mostra que este filho não valorizou o que ele tinha. Amém? Ele não valorizou o que ele tinha. Porque se ele valorizasse, não precisava, não tinha necessidade dele sair da casa do seu pai. Porque na casa do seu pai ele tinha de tudo. Ele tinha do bom e do melhor. O seu pai era fazendeiro, o seu pai era rico, o seu pai era próspero. Então esse jovem ele tinha na sua casa bens, ele tinha comida, ele tinha onde dormir, ele tinha o mais importante, que era a presença do pai, o conselho do pai, o abraço, o carinho do seu pai. Mas esse não valorizou nem mesmo o seu pai, porque é um gesto de ingratidão, é um gesto de insulto. Ele pediu para o seu pai a herança, ele queria a parte da sua herança antes do seu pai morrer. Então ele não valorizou nem o seu pai que ele tinha. Ele não valorizou o que seu pai também tinha para proporcionar para aquele filho. Então meu primeiro ponto aqui é: valoriza o que você tem. Todo mundo, vamos começar falando sobre a vida ministerial. Vida ministerial. Meus irmãos, porque quando a gente não valoriza o que a gente tem, a gente começa a reclamar por aquilo que não tem. Vou repetir: quando a gente não valoriza o que tem, a gente começa a reclamar daquilo que não tem. Ou seja, ao invés de nós reclamar daquilo que não temos, vamos agradecer a Deus pelo que temos, vamos? Amém, glória a Deus. Por exemplo, na vida ministerial, talvez você tenha um sonho de fazer a obra de Deus, talvez você queria pregar, mas não tem o dom, não tem o dom da palavra, não consegue pregar. Mas se você analisar no fundo, você vai ver que pelo menos louvar a Deus você pode. Aleluia. Há na igreja tem pessoas na igreja que não conseguem pregar, mas você consegue louvar a Deus. Há outros que, como eu, não sei cantar. A gente pode pregar a palavra de Deus. Se nós analisar, meus irmãos, se você não souber nem pregar, nem cantar, que cantar, todo mundo, eu creio que todo mundo sabe. Mas você pode dar um testemunho, você pode fazer uma oração. E quem sabe você prega, mas não prega como muitos que você ouve pregar e você fica maravilhado. Eu queria pregar igual fulano de tal. Não, mas para nós para nós ser grato a Deus, não precisa pregar bem como muitos pregam. Porque nem que for um pouquinho nós temos, e o pouquinho que nós temos, foi Deus que nos deu. Meu Deus, é forte. Quem sabe você não canta tão bem, mas você tem a voz. E pelo fato de ter a voz, já é motivo para nós agradecermos a Deus. Glória a Deus. Então, às vezes, as ambições do querer, de desejar algo grande, às vezes ofusca a nossa visão, de modo que nós não venhamos a agradecer a Deus pelo pouco que a gente tem. Meus irmãos, valorize o que você tem. Na vida ministerial você tem algo de Deus. Você sabe louvar a Deus, então louve a Deus. Você sabe pregar, prega a palavra de Deus. Você tem um testemunho para testemunhar, testemunho que Deus fez na sua vida, valorizando aquilo que Deus te deu. Quantas pessoas que não tem voz, é mudo, e queria estar na igreja pregando a palavra de Deus, e nós temos voz e reclamamos. Quantas pessoas que pode andar na rua, fazer uma visita, evangelizar, e não faz.
Eu me lembro que um dia, andando nas ruas movimentadas de Ribeirão Preto, eu vi uma cena, amor, que nunca vou esquecer dessa cena. Eu estava saindo do trabalho e numa rua, o sinal fechou, aquele fluxo muito grande de carro. Quando eu olho na frente, bem no sinaleiro, um senhorzinho de idade, paralítico, sem as duas pernas, numa cadeira de roda, entregando folheto de evangelismo, evangelizando os carros que paravam. Ele ia de carro por carro, entregando panfleto de evangelismo. Eu parei, eu fiquei analisando aquilo me trouxe uma reflexão muito grande, porque às vezes nós temos as duas pernas e reclamamos, enquanto aquele senhor só não tinha nada de perna, sem as duas pernas, numa cadeira de roda, sozinho ali naquele trânsito, ele estava evangelizando, falando de Jesus. Então valorize o que você tem, em nome de Jesus. Na vida financeira, quantas vezes nós estamos de olho naquilo que nós não temos, de forma que cega a nossa visão, para não agradecer a Deus pelo que temos. Talvez nós deixamos de agradecer a Deus pelo arroz, pelo feijão e muitas vezes o filé branco, né? Às vezes só temos ovo para comer, e nós estamos tão desejosos por coisas maiores que esquecemos de agradecer a Deus pelo menos pelo prato que nós temos em casa, quando na verdade muitas pessoas não têm nem o que você tem, ou quem sabe tem tão mais pouco do que aquilo que nós temos, e mesmo assim eles levantam para o céu agradecendo a Deus por aquilo que Deus colocou na sua mesa, enquanto nós não agradecemos a Deus. Na nossa vida física, em tudo, em todas as áreas da nossa vida, Deus tem nos abençoado. Seja muito ou pouco, você tem algo de Deus para agradecer a Deus. Nós somos devedores, nós somos, meus irmãos, nós precisamos agradecer a Deus, valorizando o que nós temos. Ei, não desperdice o que você tem, seja grande ou pequeno, seja muito ou pouco, seja grato a Deus e valoriza o que Deus tem te dado. Então, o que levou aquele jovem, o filho pródigo, a sair da sua casa, foi um dos fatores foi a falta de valorização por aquilo que tinha, porque na casa do seu pai ele tinha do bom e do melhor, ele tinha o que ele precisava. Meus irmãos, deixa eu falar algo aqui enquanto está nesse tópico. Deus nem sempre vai dar o que a gente quer, não. Deus nem sempre vai dar tudo o que a gente quer, mas eu te garanto, Ele vai dar tudo o que a gente precisa, porque nem tudo o que a gente quer é o que a gente precisa. É verdade. Não é mesmo? Tem coisa que a gente quer, mas na verdade não tem tanta precisão, ou não precisa. Às vezes tem coisa que nós queremos, muitas vezes para a nossa vaidade, mas tudo aquilo que você precisa, creia, em nome de Jesus, Deus vai prover na sua vida. E o que Deus te der, Deus dá o que você precisa. Não deixa então de agradecer a Deus pelo que Deus te deu, decepcionado por aquilo que não tem, que talvez você não precisava. E se você realmente precisa no tempo certo, Deus vai te dar em nome de Jesus, amém? Então, primeiro ponto, aquele jovem saiu da casa do pai, porque não valorizou o que tinha, nem mesmo a presença do seu pai, que era o mais importante na sua vida. Quem que é o pai da parábola aqui, amor, que nós estamos falando? Deus. Deus é o pai da parábola. Então tem gente saindo da igreja, aleluia, por não valorizar o que Deus tem dado na igreja. Todos que estão na presença de Deus, você tem a presença de Deus, você tem a bênção de Deus, tem a proteção de Deus. Valoriza. Não deixe de valorizar para nunca você sair da presença de Deus. Amém? Enquanto você estiver na presença de Deus, Deus vai cuidar de você. Deus vai suprir as tuas necessidades. A Bíblia diz, o salmista dizendo, fui moço e agora sou velho, nunca vi um justo desamparado. Deus não vai deixar você desamparado, amém? Na presença de Deus,
tem tudo o que você precisa. Guarda isso em teu coração. Na presença de Deus tem tudo o que você precisa. Glória a Deus. O segundo, veja bem, meus irmãos, a Bíblia vai dizer, no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, olha o que Paulo vai dizer: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica, com ações de graça. Amém? Que as nossas orações sejam conhecidas diante de Deus com ações de graça. Quem já agradeceu a Deus hoje aí, meus irmãos? Quem já agradeceu a Deus? Você já agradeceu a Deus hoje, bem? Você já agradeceu a Deus aí, meus irmãos? Hoje? Você levantou? Será que a gente agradeceu a Deus hoje pelo que temos? Hoje? Agradecer a Deus. Né? Então vamos agradecer a Deus. Não deixe nada ofuscar você. Valoriza o que Deus tem te dado. Em segundo lugar, o que faz uma pessoa sair da presença de Deus? O que faz uma pessoa sair da presença de Deus, da igreja, do evangelho é, guarda esse, em nome de Jesus, não busque longe aquilo que está perto. Porque tem muita gente buscando longe aquilo que está perto dele. Verdade. Então o que faz uma pessoa sair da presença de Deus em segundo lugar é sair buscando longe aquilo que está perto. Você sabia que a bênção que você precisa está aí do seu lado agora? A bênção, a provisão, a vitória que nós precisamos pode estar mais perto da gente do que você não imagina o quanto está perto a bênção de Deus de você agora. Ei, meus irmãos, a bênção de Deus estar aí do seu lado agora. A vitória estar aí perto de você. Amém. Como que eu sei que a vitória está perto de nós? Porque nós estamos na presença de Deus. E na presença de Deus tem tudo que a gente precisa. Observa que aquele moço, aquele jovem, repito, ele tinha tudo na sua casa. Na casa do pai ele tinha tudo. Só que um momento da sua vida ele foi buscar em outros lugares, foi buscar longe. A Bíblia fala que ele partiu para uma terra longínqua, para uma terra muito longe. Ele foi em busca de prazeres, mas o verdadeiro prazer ele tinha na casa do seu pai. Ele foi em busca de aventura, de alegria. Só que a verdadeira alegria tinha na casa do seu pai. Ele foi iludido pelas ilusões passageiras que o mundo proporciona, que o mundo mostra. Olha, meus irmãos, tudo que nós precisamos não está longe, está perto, porque Deus está conosco. Amém. Aquele jovem foi buscar longe, sendo que na casa do seu pai, ele tinha do bom e do melhor. Então não busque longe aquilo que está perto. Não faça como o filho pródigo que foi buscar longe tudo aquilo que na casa do seu pai tinha muito mais além do que ele precisava. Ou seja, as ilusões, as aparências, a aventura deste mundo fez com que aquele jovem saísse da presença do pai, trocando assim, meus irmãos, a verdadeira paz pelas ilusões deste mundo, trocando a presença do pai pelas amizades falsas deste mundo, trocando o pão, trocando os pães pelas comidas, pelas bolotas que o mundo proporciona. Então não sai. A Bíblia Sagrada, olha só, tudo que você precisa Deus tem para te dar. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 15, versículo 5, sem Jesus nada poderemos fazer. Então não adianta buscar longe aquilo que somente Jesus tem para te dar. Não busque em outro lugar aquilo que somente Deus pode te dar. Jesus falou em João 15, versículo 5, sem mim nada podereis fazer. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus falando, eu bem sei o pensamento que penso de vós, pensamento de paz, para vos dar o fim que esperais. Deus tem um pensamento, Deus só tem coisas boas para você. Deus só tem coisas boas, maravilhosas
para a nossa vida. E tudo o que Deus tem é estar com Ele. Então não busca longe aquilo que está perto. Na presença de Deus temos tudo, muito mais além do que nós pedimos ou precisamos. Verdade. Qual foi o primeiro motivo que fez aquele jovem sair da casa do pai? Qual foi o motivo, meus irmãos? Ele saiu da casa do pai, porque não valorizou o que tinha. Amém? Não valorizou o que tinha. Em segundo lugar, ele foi buscar longe o que tinha na casa do seu pai. Meus irmãos, não tem coisa melhor do que estar na presença de Deus. Mas será que tem luta na casa de Deus, na presença de Deus? Será que tem luta? Tem. Tem batalha, tem luta, não tem? Ixi. Mas em todas as lutas, Deus está conosco. Verdade. Em todas as dificuldades, nós estamos na casa do Pai, o Pai cuida de nós. Na outra live nós falamos que Deus não nos livra de passar por luta. Só que em todas as lutas Deus passa conosco. Nós falamos que Deus tinha poder para livrar Daniel da cova dos leões, só que Deus não livrou da cova dos leões. Só que dentro da cova Deus entrou com Daniel. Deus livrou Daniel da cova dos leões. Nós falamos que Deus tinha poder de livrar os 3 jovens hebreus de ser lançado na cova dos leões, ou melhor, na fornalha de fogo, e Deus não livrou da fornalha, mas dentro da fornalha o 4º homem desceu junto com eles. Deus não livrou da fornalha, mas livrou do fogo. Nós falamos também que Deus poderia ter livrado Paulo da mordida da víbora que mordeu a sua mão e ficou pendurada. A cobra era tão venenosa que os bárbaros ficaram olhando e esperando a queda, a morte de o apóstolo Paulo. Mas a Bíblia diz que Paulo não caía e nem incômodo algum sobrevinha sobre ele. Ou seja, Deus não livrou Paulo da mordida da víbora, só que livrou do efeito do veneno. Deus não deixou o veneno matar Paulo, nem incomodar Paulo. Meus irmãos, isto é viver uma vida na presença de Deus. Deus pode até não nos livrar de luta, mas em meio à luta, Deus vai estar conosco. Aleluia. Então não vai buscar longe, não busque longe aquilo que está na presença de Deus. Quantas pessoas que saíram da presença de Deus em busca de uma paz aparente lá fora. Quantas pessoas que saíram da casa do Pai em busca de uma aventura, em busca de prazeres, em busca de uma alegria que o mundo diz que tem, quando na verdade o mundo não tem a verdadeira alegria. Tudo isso tem na presença de Deus a verdadeira paz, a verdadeira alegria, a verdadeira bênção, a verdadeira vitória, só há na casa de Deus. Ei, você que está na presença de Deus, não sai. Você que estava quem sabe triste, você quem sabe estava desanimado, devido a tantas coisas que quem sabe tem vivido. Mas eu quero dizer que em meio às lutas, Deus está contigo, você vai vencer em nome de Jesus. Então não saia da casa do Pai, não vai buscar longe aquilo que só tem na casa do Pai, na presença de Deus. Oh glória, diga glória a Deus aí, igreja. Glória a Deus. Maravilha. Então cuidado, a Bíblia Sagrada diz em Mateus capítulo 7, versículo 11, 7 e 11 de Mateus, a Bíblia diz assim que Deus sabe dar boas coisas ao filho que o pedem. Você está na presença de Deus, pede a Deus, clame a Deus, Deus tem para te dar. Eu falei que aquele jovem não valorizava o que tinha, mas na verdade, não é que ele não podia, se ele não valorizava o pouco que ele tinha, ele poderia ter alcançado muito mais além do que ele tinha, aquilo que ele sonhava, aquilo que planejava, porque na casa do pai tinha. Observa que o pai da parábola falou para o outro que tinha ficado em casa, tudo que é meu é teu. Então Deus tem. O que nós precisamos é aprender e crer. No tempo certo, Deus vai proporcionar aquilo que nós precisamos.
E outra coisa, se Deus não dar, quem é que pode dar? Se Deus não tiver, quem mais tem? Meus irmãos, somente Deus tem tudo. Somente Deus pode fazer todas as coisas, até as impossíveis. Somente Deus pode fazer. Então aquele moço foi buscar longe o que estava perto. Olha o sofrimento da pessoa que vai buscar longe aquilo que está perto. Ou seja, é luta, é uma batalha, porque sem Deus, quem seremos? O terceiro tópico que nós vamos meditar agora, ou seja, aquilo que faz uma pessoa afastar de Deus, ou da presença de Deus. Vamos recapitular? Vamos. Primeiro lugar, não valorizar o que tem. Segundo lugar, buscar longe aquilo que está perto. Isso faz uma pessoa, qualquer um, afastar da presença de Deus. E agora, aquele jovem afastou-se da presença do seu pai, da casa do pai. Meus irmãos, e todo afastamento de Deus traz consequência. Vou repetir isso. Todo afastamento de Deus traz consequência. Deixa eu citar pelo menos 3 consequências de um afastamento de Deus. Primeira consequência, a ausência do Pai. No versículo 13 a Bíblia fala que ele saiu, ele afastou, ele foi embora da casa do seu pai, perdendo assim a presença gloriosa, maravilhosa do seu pai. A primeira coisa que a pessoa que sai da presença de Deus perde é a presença de Deus. As pessoas que vão embora perdem a presença do pai. Ou seja, ele passa a viver ausente do pai. Sabe qual é o maior motivo de dor que existe? O maior motivo de dores é por causa da ausência de Deus. A ausência de Deus traz dor. A ausência de Deus traz coisas terríveis. Moisés, ele entendeu que sem a presença de Deus não daria para prosseguir. No livro de Êxodo, capítulo de número 33, no versículo de número 15, a Bíblia diz que ele vai orar: Deus, se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Moisés entendeu que sem a presença de Deus não dava. Moisés não queria andar sem a presença de Deus, embora Deus tinha prometido o anjo que iria com ele pelo caminho. Ele, meus irmãos, não aceitou um substituto para a presença de Deus, porque ele sabia que sem a presença de Deus não dá para prosseguir. Então, meus irmãos, uma das consequências do afastamento de Deus é a ausência de Deus. A Bíblia vai mostrar que um dos momentos mais terríveis de Jesus na cruz do Calvário, sabe qual foi? Aquele momento que ele sentiu a ausência do Pai. Mateus capítulo de número 27, no versículo 46, Jesus vai fazer uma oração que me chama muito a atenção. Ele vai clamar: Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, ele sentiu a ausência do Pai. E a ausência do Pai traz dores. A ausência do Pai traz sofrimento. E Jesus sentiu esta dor, de tal maneira que ele clama: Deus meu, por que me abandonaste? E por que ele sentiu a ausência do Pai? Porque ali diz a Bíblia que caiu sobre ele todas as nossas iniquidades, ele tomou sobre si as nossas dores, ele assumiu o nosso lugar. E a Bíblia diz em Isaías 59, versículo 2, que as nossas iniquidades, os nossos pecados, faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, quando os nossos pecados recaem sobre Cristo, então ele sente a ausência de Deus. Meus irmãos, não dá para viver sem a presença de Deus. Quantos que estão me ouvindo agora, tem essa experiência?
Quantos momentos difíceis você passou, mas você suportou, você venceu, porque em meio às tribulações você sentiu a presença de Deus. Enquanto a ausência de Deus traz dor, a presença de Deus traz força, traz consolo, traz conforto para a nossa vida. A ausência de Deus traz dor, mas a presença de Deus traz para nós refrigério. A ausência de Deus traz medo, mas a presença de Deus traz coragem, traz ousadia. A ausência de Deus traz tribulação, mas a presença de Deus traz paz e calma para a nossa alma. Então, uma das consequências do afastamento de Deus é a ausência da presença de Deus. Segunda consequência daqueles que afastam da presença de Deus, ou a consequência do afastamento de Deus é a solidão. Meus irmãos, coisa terrível é sentir a solidão. A solidão machuca. A solidão deixa a pessoa sem nenhuma expectativa. A solidão rouba a apetite. A solidão rouba a paz. A solidão rouba a segurança. A solidão atrapalha projetos, sonhos. A solidão deixa a pessoa na lona, na depressão. A solidão machuca. A solidão maltrata. É tão ruim sentir a solidão de uma pessoa, de um ente querido. É muito ruim sentir a solidão de um amigo, de uma amiga. Mas a pior solidão que existe é a solidão da presença de Deus. Porque se todos afastarem de você, e Deus está contigo, você vence, você ainda se alegra, você ainda se levanta, porque a presença de Deus é mais importante do que qualquer outra coisa que nós possamos ter. Agora, sem Deus, você pode estar cercado por amizade, ainda mesmo assim, sentirá na alma uma grande solidão. Então, meus irmãos, a solidão, a Bíblia diz que, ainda na mensagem do capítulo de número 15, versículo de número 14 ao 15, a Bíblia vai dizer que ele já tinha trocado a companhia do Pai pelas amizades do mundo. Só que tem uma coisa, as amizades que ele arrumou só durou quando ele tinha dinheiro. As amizades que ele substituiu pela presença do Pai durou pouco tempo. Só durou enquanto ele tinha dinheiro. Só durou quando ele tinha poderes financeiros. As amizades, as namoradas, só durou enquanto ele tinha dinheiro. Quando acabou o dinheiro, ele começa a perder as amizades. Ele começa a perder namorada. Ele começa a perder as glórias. E quando ele perde tudo isso, então agora ele se vê numa tremenda solidão, sem amigo, sem dinheiro e, acima de tudo, sem a presença do Pai. Estou falando sobre consequências daqueles que afastam de Deus. Eu disse que aqueles que afastam de Deus, como consequência, eles sofrem a ausência do Pai, eles sofrem também o desespero da solidão. Em terceiro lugar, o sofrimento, ou como consequência do afastamento de Deus, é recordações e fome. Vou repetir, recordações e fome. Porque depois que ele está em meio à solidão, ele vai, sem dinheiro, ele vai procurar emprego. O emprego que ele acha é cuidar, apacentar os porcos. E agora, tão solitário que ele estava, de todos e do Pai, ele se vê agora no meio dos porcos. E a Bíblia fala que naquela situação, solitário, ele começa a sentir fome, porque ele desejava. A Bíblia não diz que ele comia as bolotas do porco, a Bíblia fala que ele desejava. Então ele começa a padecer fome. Os irmãos estão entendendo isso, meus irmãos? Isso é muito sério. Afastamento de Deus traz fome. E quando ele estava sofrendo a dor da fome,
Vem na sua mente agora as maravilhosas recordações. Ele começa a recordar daquilo que ele tinha na casa do pai. Ele começa a lembrar que na casa do pai ele tinha abundância de pão. Ele começa a lembrar que na casa do pai ele tinha do bom e do melhor. Ele começa a sofrer a fome. E você sabe que recordações também dói. Quando você recorda de algo que você imagina que não pode mais restaurá-lo, trazer de volta. Tem recordações que machucam. Tem recordações que dói. Quantos que agora lembram de algo lá no passado e dói por saber que não pode mais resgatá-lo. Recordações e fome machuca, bem como a solidão também. Meus irmãos, a gente passa por alguns lugares e a gente encontra com alguns desviados, algumas pessoas afastadas dos caminhos do Senhor. Uma das reações destas pessoas quando a gente começa a falar com elas de Jesus, uma das suas reações é chorar, falando do que era na presença de Deus. Quantos que choram falando, eu era um levita na casa de Deus? Outros choram, eu era um presbítero na casa de Deus, eu era um pregador. Eles começam a recordar do que era e sentir fome daquilo que alimentava na casa de Deus. Quantas pessoas que choram, aleluia, por aquilo que tinha na presença de Deus, e hoje estão com fome. Não estou falando de uma fome física, estou falando de uma fome na alma, estou falando de uma sede no coração, estou falando de fome, sentir desejo de ouvir aquelas mensagens que eu ouvia na igreja, sentir fome de louvar a Deus, aqueles louvores que tocava na alma quando estava na casa de Deus. Estou falando daquela fome, daquelas orações gostosas que outrora orava na igreja e sentia o poder de Deus, sentia a presença do Espírito Santo. Quantas pessoas que hoje afastaram de Deus e estão com a sua alma faminta, estão com a sua alma vazia, a sua alma geme dentro de si, recordando das maravilhas, das preciosidades que tinha na presença de Deus. Estou falando com vocês agora e a minha alma salta dentro de mim, porque é maravilhoso quando você chega na igreja abatido e Deus fala contigo. É maravilhoso quando você chega mesmo com tanta luta, você chega na igreja, Deus fala contigo. Alguém começa a louvar a Deus, alguém começa a orar e você sente o renovo de Deus, porque na casa do Pai tem pão, aleluia. Na casa do Pai tem alegria. O salmista diz que na presença de Deus há abundância de alegria, e é verdade. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Na casa de Deus você pode até entrar caído, mas você sai de lá de pé. Na casa de Deus, na presença de Deus, você pode até entrar carregado, mas você sai saltando de alegria, porque Deus, na presença de Deus, tem tudo que nós precisamos. Quantas vezes eu, particularmente, pessoalmente, entrei na igreja com o coração tão triste, mas Deus nunca deixou faltar o consolo para a nossa vida. Então desistir de Deus para quê? Fugir da presença de Deus para quê? Buscar longe para quê? Se tudo que nós precisamos tem aqui na presença de Deus. Meus amados, não busque longe aquilo que está perto. Não afaste de Deus pelas aventuras deste mundo. Não vale a pena. Não afaste de Deus pelas aparentes amizades. Sabe qual é a verdadeira amizade que existe? Sabe quais são o verdadeiro amigo? São aqueles que te ajudam a chegar perto de Jesus.
Aqueles que se afastam de Jesus, falando que é seu amigo, não é amigo de verdade. Porque o verdadeiro amigo quer o seu bem. E o nosso bem maior só há na presença de Deus. Então estou falando sobre as consequências agora, nesse segundo tópico, que eu falei sobre o afastamento de Deus. Estou falando sobre 3 consequências do afastamento, que o afastamento de Deus causa na vida daqueles que saem. Primeiro, ausência de Deus. Segundo, solidão. Terceiro, recordações e fome espiritual. Mas eu tenho uma boa notícia para dar agora. Aleluia! Eu tenho algo para falar para o teu coração, que ainda há esperança. Ainda há tempo de retornar. Oh, aleluia! Ainda estará a tempo. Quem sabe eu falo com alguém agora que não sente mais o que sentia, não tem mais o que tinha na presença de Deus. Quem sabe eu falo com alguém agora que está sofrendo a dor do afastamento de Deus. E quem sabe você está cercado por tantas pessoas, mas não adianta, se Deus não estiver contigo, a solidão persiste na sua alma. Porque a solidão mais terrível que existe é dentro do nosso coração. Você pode preencher a sua vida com tudo, mas se o seu coração estiver vazio, você continua triste. Você pode encher o seu bolso de dinheiro e riqueza, mas se o teu coração estiver vazio, você continuará triste. A sua geladeira pode estar cheia, mas se o teu coração, se a tua alma estiver vazia, você continuará triste. A sua casa pode estar cheia de pessoas, mas se a sua alma estiver sem Deus, você continuará triste e solitário. Louvado, engrandecido seja Deus. Quem sabe você que está agora me ouvindo, está lembrando, recordando e sentindo a fome na sua alma. Eu quero dizer que ainda há tempo de voltar. O pão, os pães da casa de Deus ainda estão à sua espera. A mesa já está posta na presença de Deus, te aguardando o seu retorno. Tudo que você perdeu, na verdade, está na casa de Deus, te aguardando o seu retorno. Deus vai te dar e cumprir. A Bíblia diz que, no livro de Ageu, que a glória da segunda casa será bem maior do que a primeira. Deus pode te abençoar muito mais do que te abençoou no passado. Deus pode retribuir, Deus pode restaurar, Deus pode usar você muito mais do que já usou. Deus pode te entregar algo tão maior do que aquilo que outrora você tinha. O que nós temos que fazer? Voltar. Você precisa voltar. Não bate mais a cabeça em tantas portas, você sabe que lá não tem. Não seja mais iludido, volta para a casa do Pai. Aleluia. Ainda há tempo de voltar. Repito, talvez alguém me ouve agora e sabe que está sofrendo, porque não valorizou o que tinha, porque por não ter enxergado que Deus tinha à sua disposição tudo o que você precisa. Quem sabe está sofrendo agora porque foi enganado pelas ilusões deste mundo, saindo da presença de Deus, indo buscar longe o que estava perto. E agora está sentindo a solidão, longe de Deus, longe dos irmãos da igreja, por ter se afastado da casa do Pai, sentindo fome espiritual, sentindo a fome da palavra, sentindo a fome dos conselhos, sentindo fome dos ensinamentos maravilhosos, sentindo fome dos louvores, e está isso agora nas recordações. Ei, te digo, quero te dizer mais uma vez, ainda há tempo de voltar. Volta hoje para a casa do Pai. Aquele jovem, o filho pródigo, passou por tudo isso. Essas coisas levou ele a sair da casa do Pai, sofreu. Mas no versículo de número 18,
quando ele recordava, quando ele lembrava, quando ele caiu na real, quando o seu juízo voltou, ele estudou uma estratégia. Ele falou: eu vou me levantar e vou ter com meu pai, vou voltar para a casa do meu pai. E você também precisa voltar. Mas no versículo de número 20, mostra que ele não apenas ficou no projeto, ele não ficou apenas no falar, ele tomou a decisão, a melhor decisão da sua vida. A Bíblia diz que levantando ele, foi ter com seu pai. Sabe o que eu acho mais lindo? É que quando ele voltou, seu pai não ficou acusando, aleluia. O seu pai não ficou apontando os seus defeitos. O seu pai não ficou apontando os seus erros. Não. O seu pai já correu ao seu encontro, o abraçou, o beijou. Oh, aleluia. Quantos que estão me ouvindo agora precisando de um abraço? Um abraço de Deus. Um beijo de Deus. Eu quero dizer que Deus quer te abraçar agora. Eu quero dizer que Deus quer te beijar agora. Deus quer te restaurar, te restituir. Não olhe mais não seja mais impedido. Quem sabe você tem cobrado tanta falta de apoio, mas Deus está aí para te apoiar agora. Então volta para a casa do Pai, porque ainda há tempo, mas amanhã pode ser tarde demais. Eu acho que não tem uma coisa mais terrível do que morrer longe da casa do Pai. Não há coisa mais terrível do que perecer, do que descer à sepultura longe de Deus. Porque quem morre longe de Deus também vai para longe de Deus. Mas quem morre com Deus vai para os braços de Deus. Volta para Deus. Eu quero fazer um resumo agora para nós concluir. Você que está na presença de Deus, valorize o que você tem. Quem sabe a sua fé é pequena, mas valorize a sua fé. Quem sabe você prega pouco, valorize o que você prega. Almeja muito, claro, sonha com muito, projeta, vai atrás, trabalhe em busca do muito. Mas não deixe de agradecer e valorizar o pouco que você tem. Porque Deus só vai te dar o muito quando você aprender a valorizar o pouco. Faz o pouco que você sabe, o que você tem, usa o pouco. Porque o muito quem faz é Deus. Algo me chama a atenção na Bíblia, amor, que o que tinha na mão de Moisés diante do Mar Vermelho? O povo desesperado, o Mar Vermelho estava na frente, Faraó, seu exército estava vindo atrás. E Moisés ora. O que tinha na mão de Moisés? Você lembra? Um cajado. Agora pensa comigo, o que é um cajado diante de um mar tão grande? Aparentemente nada, insignificativo. Mas era o que Moisés tinha, era o pouco que Moisés tinha. E sabe o que Deus faz? Deus fala para Moisés usar o pouco que ele tinha. E Moisés usou tocando nas águas. Quando Moisés usa o pouco tocando nas águas, sabe o que aconteceu? Deus fez o muito. Deus abriu o Mar Vermelho. O profeta Eliseu chegou na casa de uma certa viúva. A Bíblia diz que ela só tinha um bocado de farinha e um pouquinho de azeite. Estava pegando graveto para fazer a última refeição e dizia a ela: comamos hoje e morramos amanhã, porque não temos mais o que comer. A Bíblia diz que Elias, o profeta, disse: dai primeiro para mim. Em outras palavras, faça o que você tem, use o pouco que você tem. Mas eu só tenho pouco, use o pouco, porque o muito quem faz é Deus. Ela usou o pouquinho que ela tinha. A Bíblia diz que Deus multiplicou a farinha da panela e o azeite da botija, deu para ela comer e viver para muitos anos da sua vida. A outra viúva de 2 Reis, capítulo 4, ela só tinha um pouquinho de azeite também numa botija, mas o profeta falou: pega vaso emprestado, muitos, não pouco. E através daquele pouquinho de azeite, Deus transformou, Deus multiplicou em tanto que deu para encher todas as outras vasilhas. Ou seja, ela apresentou pouco e Deus fez o muito, de tal modo que viveu ela e seus filhos
por muitos anos. Pagou a sua dívida, ainda sobrou para ela sobreviver. João capítulo 6, Jesus está perguntando o que tem para comer. Tinha mais de 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Enquanto Jesus estava ali perguntando para o seu discípulo, o menino apresenta 5 pães, apareceu 5 pães e 2 peixes, mas o que era isso para tanta gente? Jesus estava pedindo pouco que eles tinham. Alguém apresentou pouco para Jesus. E sabe o que aconteceu? Jesus fez o muito. Quem valoriza o pouco, Deus dá o muito. Mais de 5.000 pessoas alimentou e ainda sobrou pães. Valorize o que você tem. Você que está na presença de Deus ainda, não busca longe o que está perto. Você quer um casamento? Deus pode preparar para você. Tem gente buscando lá fora o que está na presença de Deus. Tem gente que sai da presença de Deus por causa de um namorado, por causa de uma namorada. Tem gente que sai da presença de Deus por bens materiais e assim sucessivamente. Ei, tudo que você precisa está na presença de Deus. Não se afaste da presença de Deus, pois o afastamento da presença de Deus traz consequências dolorosas. Não saia da presença de Deus. Fica na presença de Deus. Eu termino falando para você que na presença de Deus tem tudo. A gente é que às vezes não percebe o que Deus tem para a nossa vida. Eu quero dizer para você que Deus tem algo profundo, muito grande para você. E esta noite Deus está dando muitas coisas aqui. Amém. Deus está entregando coisas do céu para a sua vida agora. Deus está entregando vitória. Eu sinto que Deus está entregando vitórias agora. Amém. Eu sinto Deus entregando bênção. Eu sinto Deus provendo alguma coisa na sua vida. Vai tomando posse aí em nome de Jesus. Amém. Certa vez, um camponês estava tão difícil no campo, ele foi para uma cidade atrás de recursos. Ele, depois de muitas horas andando de navio, atravessou o mar, chegou na cidade e estava tão difícil o serviço. Ele não conseguiu emprego. E depois de muitos dias que não conseguiu emprego, ele falou: vou voltar para casa, porque aqui está pior do que lá em casa. Aí ele compraria a sua passagem. Ele já não tinha dinheiro nem para refeição. O único dinheiro que ele tinha, ele comprou a passagem para voltar de volta para casa. E quando ele estava no caminho, no meio do caminho, começou a bater a fome. Ele começou a sentir uma fome tão profunda. Enquanto ele estava tão com fome, de repente surgia dentro daquele navio um cheiro de comida. E você sabe, meus irmãos, quando a gente está com fome, quando vem um cheiro de comida, piora a situação. Coisa ruim é quando você está com fome e vem um cheiro de comida e você não pode comer, não é verdade? Então aquele camponês, ele sentiu aquele cheiro, ele de vez em quando passava aquele cheiro de comida no seu nariz e a fome apertava cada vez mais. Ele sofreu tanto com fome, tantas horas com fome. E depois que alguém estava do seu lado, seu companheiro de viagem do seu lado, comendo uma comida tão gostosa. Então aquele camponês fez uma pergunta interessante, uma pergunta. Ele falou: quanto que é esta comida? O seu colega falou: é tanto. Então o camponês falou assim: moço, eu estou com tanta fome. Eu estou quase para morrer de fome, não aguento mais andar mais nada sequer sem comer, estou morrendo de fome. Aí o seu colega pediu para ele o canhoto, a sua passagem, e falou: você não leu na sua passagem? Não. Ele falou: seu maluco, seu louco, na sua passagem já está incluso a comida, o almoço e a janta. Meu Deus. Aí ele foi ler, meus irmãos, realmente, na sua passagem, já estava incluso no valor da passagem o almoço e a janta. Meus irmãos, ele quase morreu de fome. Tinha comida para comer e não comeu.
Sabe o que acontece na igreja? Tem muita gente assim também. Deus tem tudo à sua disposição. E você está deixando de comer para buscar longe aquilo que está dentro do navio. Meu Deus, é forte. Não busca longe aquilo que está dentro do barco contigo. Aleluia. Está na passagem, está no passaporte. Jesus já carimbou com teu sangue. E neste passaporte já está incluso as bênçãos, as provisões, os livramentos. É só você tomar posse delas. Lembra dos últimos versículos, quando o seu filho que voltou do campo falou: pai, eu estou tanto tempo contigo, nunca transgredi os seus mandamentos e nunca me deste nem um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Sabe o que o pai respondeu? Meu filho, tudo que é meu é seu também. Olha que coisa. Ele não tinha se alegrado com seus amigos porque não quis, porque tinha do seu pai, tudo que era do pai era dele. Assim também, tudo que é de Deus é nosso. Toma posse da sua vitória, se alegra, erga a sua cabeça. O que não deu certo ontem pode dar certo agora. Deus tem muito mais além do que aquilo que você pediu, muito mais além do que aquilo que você precisa. Toma posse da providência de Deus. Toma posse da bênção, da resposta de Deus. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. E a oração de agora é: Deus supre todas as nossas necessidades. Pedindo a Deus para suprir todas as nossas necessidades. Amém? Mas eu quero fazer, tem como se louvar outro louvor? A minha esposa vai louvar a Deus com outro louvor. E depois deste louvor, eu vou fazer o apelo para você estar afastado dos caminhos de Deus. Eu vou fazer o apelo aqui para você que está longe, mas hoje você quer tomar uma decisão. Você entendeu que tudo que você precisa está na casa, na presença de Deus. Amém? Então não fica tateando fora não, venha para a presença de Deus. Se prepara para daqui a pouquinho você orar comigo e conosco, aceitando Jesus, o Rei. Maravilha. Então Jesus passou por tudo isso por te amar. Jesus baixou a sua cabeça para você erguer a sua. Jesus se fez preso para você ser livre. Jesus ficou em silêncio para hoje você abrir a boca e confessares a Cristo como teu Salvador. Você está afastado do caminho do Senhor? Volta agora, orando comigo agora. Em nome de Jesus, não estou te vendo, mas Deus te vê. E se você quiser aceitar Jesus também, ore comigo agora. Esta oração de confissão em nome de Jesus. Ora, Senhor Jesus, neste momento, eu retorno para o Senhor. Senhor Jesus, neste momento, eu estou me reconciliando com o Senhor. Perdoa os meus pecados. Me perdoe por ter buscado longe aquilo que só o Senhor tem para a minha vida. Me perdoe por não ter valorizado o que o Senhor tem me dado e feito na minha vida. Me perdoe por ter afastado da sua presença. Torna a escrever no céu o meu nome no livro da vida e sela com o teu sangue para o grande dia da vida eterna. Amém e amém. Então você que voltou para o Senhor, procure uma igreja pentecostal Deus Amor mais próximo da sua casa, congregue, tá bom? Procure o pastor, procura ajuda, volta, fica firme em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? As nossas igrejas estão sem os cultos nos templos, provisoriamente, mas logo logo tudo vai voltar normal, eu creio, e já estamos com saudade, né, irmãos? Já estamos com saudade de cultuar junto com os irmãos, bate saudade, mas eu creio que breve tudo vai estar normal, tá bom? Deus abençoe a todos vocês que cultuaram a Deus, participaram do culto conosco, deixando nos comentários seu glória a Deus, seu aleluia, o seu nome, mandaram a paz para nós aqui, nossa irmã Maria Mendes, né? Lá do Rio de Janeiro, meu irmão Luiz Carlos, Deus abençoe, tem mais pessoas aqui, né? Aline Pereira Santos. Aline Pereira, glória a Deus, aleluia, Deus abençoe nossa irmã Aline Pereira, glória a Deus. Daiane. A nossa irmã Daiane, né? PDA Lopes. Glória a Deus, Deus abençoe a irmã Daiane. Irmã Flávia, minha tia Flávia pediu oração.
Amém. Tio Vamos estar Ciro orando. também, um forte abraço, tio Ciro. Forte abraço, tio Cido. Deus abençoe. A todos que curtiu aí, que compartilhou também, Isso. Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor, cunhado, Luiz Carlos, Rosileide, todos que assistiu aí. Deus abençoe, viu? Glória a Deus. A minha irmã Rosileide, né? Deixa eu comentar aqui. Volta para Cristo, tá bom, minha irmã? Jesus pode dar muito mais do que aquilo que você acha que perdeu, tá bom? Para Deus nada é impossível. Aquilo que é difícil para você, para Deus, é uma questão de decisão. Se você tomar a decisão, Deus vai te dar muito em dobro a alegria e a paz que outrora você sentia. Nada para Deus está perdido, tá bom? Então volta para Cristo, você vai ver a grande obra que Deus vai fazer na sua vida. Então Deus abençoe, irmãos, todos que compartilharam, todos que curtiram. E amanhã nós vamos estar falando, vamos estar aqui de volta, trazendo a palavra de Deus e convidamos você para cultuar a Deus conosco, tá bom? Forte abraço. Vamos fazer a última oração por você agora que está enfermo, você que está com problema no meio da família. Deus abençoe também a minha prima Zenalice, né? Forte Minha abraço. prima Zena. Deus abençoe você e toda a família, tá bom? Forte abraço aí para todos vocês. Então nós vamos orar a Deus agora por todos que estão passando por um momento difícil, inclusive apresentar a Deus a nossa pátria, a nossa nação, que está precisando muito, muito de Deus, muito da intervenção de Deus. E nós cremos, irmão, que aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Então vamos orar pelos governantes, pelos médicos, né? Para que Deus venha abençoar de uma forma gloriosa. Vamos orar a Deus? E assim já encerraremos este culto. Maravilhoso Deus, querido e eterno Pai. Sim, meu Pai. Neste momento, meu Deus, nós estamos em oração mais uma vez. E nesta oportunidade, meu Pai, nós apresentamos ao Senhor todos aqueles que estão passando por momentos difíceis, aqueles que estão tristes por causa de uma perda, aqueles que estão angustiados, meu Deus, aqueles que estão sem paz, aqueles, meu Pai, que está desnorteado, Senhor, preste a tomar uma decisão trágica, uma decisão errada, aqueles que estão querendo tomar uma decisão precipitada. Dá o livramento, meu Pai. Meu Deus, tira as turbulências que estão na mente, no coração, Senhor. Meu Deus e meu Pai, o Senhor sabe que esta pessoa precisa, todos nós precisamos do Senhor, da sua misericórdia. Visita agora, Senhor, os que estão sentindo dores, os que estão enfermos, os que estão enfermos na sua própria casa, aqueles também, principalmente, que estão nos leitos de um hospital, aqueles que estão no leito da enfermidade. Meu Deus, tenha misericórdia. Aqueles que estão respirando, Senhor, somente, meu Pai, pelos aparelhos. Se desligar os aparelhos, eles morrem. Tenha misericórdia. Entra agora nas enfermarias, nas salas cirúrgicas, nas salas, ó Deus, de maternidade. Visita agora, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, as UTIs, as CTIs, ó Pai, os manicômios, onde estão aquela família desesperada, aquelas pessoas desesperadas, Senhor, meu Deus, meu Pai, onde estão, Senhor, meu Deus, no licopério, aquelas pessoas chorando, Senhor, pela morte de um ente querido, Senhor, meu Pai. Meu Deus, quantas pessoas agora que não tinham pão para comer, não tinham água. Meu Deus, tenha misericórdia, Senhor. Visita agora os que estão desesperados. Ó Deus, ó Pai, enxuga as lágrimas dos que choram. Aqueles que não têm mais palavras, Senhor, só chora. Meu Deus, visita agora os que estão atravessando um momento difícil de depressão, meu Pai. Meu Deus, eu sei que o Senhor pode mudar esta história. Esta pessoa, Deus, que não se abre com ninguém, mas o Senhor sabe o que se passa neste coração. Ó Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, meu Deus, abençoa todas as famílias, aquelas famílias que estão no vale da separação, meu Deus, aquelas famílias, aquelas pessoas, ó Pai, que estão querendo se separar, porque o casamento não está dando certo, e acha que a solução é a separação. Meu Deus, tenha misericórdia daqueles filhos que não conversam mais com os pais que não se dialogam mais com seus filhos. Oh Deus, quanta divisão nos lares, nas famílias, meu Pai. Senhor Jesus,
Meu Deus, repreenda todo mal, repreenda o espírito da loucura, da briga, da confusão. Ó Senhor, entra com o teu milagre agora, neste coração, nesta vida e nesta família. Esta pessoa está orando agora, apresentando o nome daquela pessoa que precisa de um milagre. Meu Deus, toma em tuas mãos a nossa nação, a nossa pátria brasileira, Senhor. Meu Deus, repreenda todo mal. Traz, ó Deus, a tua bênção, a tua cura, a solução para a nossa nação. Ah, meu Deus e meu Pai, a solução para na saúde. Repreenda este vírus, ó Pai. Tenha misericórdia, traz a prosperidade, traz, ó Deus, a cura para a nossa nação. Meu Deus, apresentamos todos que estão conosco agora em oração, e aqueles, ó Pai, que não pôde estar, Senhor. Meu Deus, apresentamos a todos agora. Pedimos, ó Deus, que abençoa, guarda e livra, agora e para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos.